Olá, tudo bem? Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática e trago para você hoje aqui no canal Matemática Simples e Prática uma videoaula sobre o estudo do polinômio. E nele a gente vai aprender como baixar o grau de um polinômio pelo dispositivo de Briot-Ruffini, como encontrar as raízes de um polinômio do quarto grau e como utilizar a fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara, para resolver uma equação do segundo grau. Aqui está polinômio, mas é polinômio, ok? Então vamos nessa. A proposta é a seguinte: seja o polinômio p de x igual a 2x à quarta menos 11x ao cubo mais 13x ao quadrado mais 8x menos 6. Ache todas as raízes racionais de p de x se existirem. Então, como fazer para achar as raízes de um polinômio aí do quarto grau, do quinto grau, do sexto grau? Nós temos que fazer o seguinte: pegar esse polinômio e primeiro a gente vai procurar uma única raiz ou mais, né? Por um princípio que é, pegando o último termo aqui, o termo independente, que não tem x, tá vendo? Chamá-lo de p e achar todos os divisores inteiros desse p, desse último número aqui. Quais são os divisores de 6 negativo? Pode ser menos 1, pode ser 1, pode ser menos 2, pode ser 2, pode ser menos 3, pode ser 3, pode ser menos 6 ou pode ser 6. Se você procurar os divisores, ou seja, aqueles números pelos quais eu posso dividir o menos 6, eu posso dividi-lo por todos esses aqui. Lembrando que eu pego só os divisores inteiros nesse caso. Então esses são os divisores de 6. Aí eu pego os divisores do Q, quociente, né? Do 2, que é sempre o coeficiente do primeiro termo. Eu disse quociente porque depois eu vou dividir os divisores do P, que é o último, que é o independente, pelos divisores do Q, que é o coeficiente do termo de maior expoente. Então, esse Q aí, os divisores de 2 podem ser menos 1, 1, menos 2 e 2. Divisores inteiros, pode ser positivos ou negativos. Agora, a partir daí eu encontro as possíveis raízes. De que forma? Dividindo o P pelo Q. E quais são os possíveis resultados dessa divisão? Se eu dividir menos 1 por menos 1, dá mais 1. Se eu dividir menos 1 por 1 positivo, dá menos 1. Então, eu tenho aqui possíveis raízes, o menos 1 e o 1. Porque se eu divido menos por menos, dá esse mais. Se eu divido menos 1 por mais 1, dá esse menos. O mesmo ocorre com 2. Porque se eu pego menos 2 dividido por 1, dá menos 2. Se eu pego menos 2 dividido por menos 2, dá por menos 1, dá 1. Ou melhor, se eu pego menos 2 dividido por menos 1, dá mais 2. Se eu pego 2 dividido por menos 1, dá menos 2 e assim por diante. O 3 também da mesma forma, o 6 também da mesma forma. Então os divisores do P dividido pelos divisores do Q só podem dar esses valores inteiros aqui, ou poderia ser fração. O que não pode ser fração são os divisores de P e de Q, beleza? Então desses aí vai ter que ter, se tiver, né? Quando diz aqui se existem, se existir vão estar aqui, ou vai estar aqui a raiz. Então o que eu faço para saber? Olha, não tem outra forma a não ser fazendo o teste. Eu vou pegar esse valor e substituir o x por ele. Então vou procurar as raízes fazendo assim, 2 vezes menos 1 à quarta. Olha, estou pegando o menos 1. Estou pegando o menos 1 e substituindo no lugar de x em todos os lugares. Onde havia x ao quadrado, menos 1. Onde havia x à quarta, menos 1 à quarta. Onde havia x ao cubo, menos 1 ao cubo. Onde havia x ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Onde havia 8x, agora há 8 vezes menos 1. Volto resolvendo primeiras potências. Menos 1 à quarta potência é 1 positivo, expoente par, resultado positivo. Menos 1 ao cubo continua menos 1, vou deixá-lo dentro do parêntese. Menos 1 ao quadrado vira mais 1. E agora é só voltar fazendo as continhas. 2 vezes 1, 2. Menos 11 vezes menos 1, mais 11. 13 vezes 1, 13. 8 vezes menos 1, menos 8. Menos 6 igual a zero. E raiz, quando a gente diz raiz,
Raiz é o valor de x quando o polinômio é igualado a zero. Então, se isso aqui der zero antes da igualdade, esse valor menos 1 é raiz dessa equação. Se não der, não é. 2 mais 11, 13, com 13, 26, 8 e 6, 14. 26 tira 14, sobra zero? Sobra não. É diferente de zero. Então, o menos 1 não pode ser raiz desse polinômio. Vou testar o 1. Da mesma forma, substitui todos os x por 1, fazendo as continhas, 1 ao cubo, 1 ao quadrado, 1 à quarta, tudo continua 1. Então, 2 menos 11, 13, mais 8 menos 6. 2 mais 13, 15, 8, 23. 11 com 6, 17. 23 menos 17 não é zero, é diferente de zero, então também não é raiz. Vou testar agora com menos 2, substituindo todos os x do polinômio por menos 2, tá vendo? Então, menos 2 à quarta potência, 16, menos 2 ao cubo, menos 8, menos 2 ao quadrado, 4, e assim vai. Fazendo as continhas, 2 vezes 16, 32, 11 vezes 8, 88, positivo, porque menos por menos dá mais. 13 vezes 4, 4 vezes 10, 40, 4 vezes 3, 12, 40 com 12, 52, 8 vezes 2, 16, 32 com 88, 90 com 30, 120 com 52, 172. Tira 22, dá zero? Não dá. Então, significa que menos 2 não é raiz desse polinômio. Vou testar agora o 2. Substituir todos os x por 2. Então, 2 à quarta, 16, 2 ao cubo, 8, 2 ao quadrado, 4, e vamos fazendo as continhas. 2 vezes 16, 32, 11 vezes 8, 88, 13 vezes 4, 52, mais 16 menos 6, 32 com 52, 84, 90, 100, os positivos, os negativos. 88 com 6, 94. 100 menos 94 é zero? Não é. Então, também o 2 não é raiz. Agora eu vou testar com o 3. Onde tinha 3 à quarta potência, agora 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Onde tinha 3 ao cubo, agora vai ter 27. Onde tinha 3 ao quadrado, agora 9. Fazendo as continhas, 2 vezes 81, 162. Menos 11 vezes 27, eu uso fazer assim, olha, 10 vezes 27, 270. Com mais 27, né, para completar a 11ª vez, 297. 13 vezes 9, 9 vezes 10, 90, 3 vezes 9, 27. Então dá 117. 8 vezes 3, 24. 162. Com 117, com 24, dá 303. 297, com 6, 303. Agora sim, deu certinho. Então, posso vir e anotar e dizer que essa é uma das raízes desse polinômio. Porque igualou a zero. Então, o que eu faço? Agora é a hora de apelar para o dispositivo de Briot-Ruffino. Como que é esse dispositivo de Briot-Ruffino? Como que esse dispositivo funciona? Eu pego essa raiz que eu encontrei, coloco ela aqui, pego os coeficientes do polinômio, olha. Quais são os coeficientes? 2, que é o coeficiente x4, menos 11, que é o coeficiente x3, 13, que é o coeficiente do x ao quadrado, 8, que é o coeficiente do x, e o termo independente aqui, que é o 6, negativo, né? Agora que é a hora H. Eu desço esse primeiro aqui, ó, simplesmente puxo ele para baixo. E faço ele vezes a raiz menos esse próximo. 2 vezes 3, 6, menos 11, menos 5. Eu falo mais ou menos, depende. Olha, 2 vezes 3, 6. 6 é positivo. Então eu digo 6 mais menos 11 vai dar menos 5. Se você tem 2 vezes 3, 6 e tira 11, fica devendo 5. O mesmo você faz com esse menos 5. Multiplica pelo 3, dá menos 15. Menos 15 mais 13 dá menos 2. De novo, menos 5 vezes 3, menos 15. Menos 15 mais 13, menos 2. Agora, vou fazer aqui com menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6
mais 8, agora sobrou 2 positivo. Agora eu pego 2 e falo, 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Chegou no resto 0. Mas com qual objetivo que a gente faz isso? O objetivo de baixar o grau desse polinômio. Ele que era x à quarta vai voltar a ser x ao cubo. Veja, eu vou pegar aqui 2x ao cubo. Por que 2? Porque o primeiro coeficiente agora é o 2. Menos 5x quadrado, menos 2x, mais 2. Veja que agora eu tenho um polinômio do terceiro grau. Era do quarto grau, usei o dispositivo de Breuer-Ruffini, voltei ele, baixei o grau dele para o terceiro grau. Faço o mesmo processo novamente para baixar o grau dele até chegar ao segundo grau para eu aplicar a fórmula resolutiva e encontrar as raízes. As últimas raízes, né? O P é esse, os divisores do P. Os possíveis divisores são quais? Você pode pegar aqui divisor de 2, igual eu disse, menos 1, 1, menos 2 e 2. São divisores inteiros. Os divisores do Q também é a mesma coisa, porque aqui também é 2. Você pode dividir 2 por menos 1, por 2 e por 2, né? Agora, as possíveis raízes são o resultado da divisão desse P por Q. Se eu dividir menos 1 por menos 2, vai dar 1 meio. Se eu dividir menos 1 por 2 positivo, vai dar 1 meio negativo. Se eu dividir aqui a mesma coisa, se eu dividir 1 positivo por 2 positivo, dá 1 meio. Se eu dividir menos 2 por menos 2, dá... Se eu dividir aqui 2 por menos 2, dá menos 1. Se eu dividir menos 2 por menos 2, dá 1. E assim por diante. Se eu dividir aqui, olha, P é 2. Se eu dividir ele por 1, dá esse 2 aqui. Se eu dividir ele por menos 1, dá esse menos 2. Ou seja, os divisores de Q e de P são esses. Se eu dividir esses por esses, as únicas possibilidades são essas. Então essas são as possíveis raízes. Eu vou pegá-las e testá-las agora, da mesma forma que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar aqui no lugar onde era x, eu vou colocar esse primeiro elemento aqui, menos 1 meio. Reescrevi o polinômio, tirando o x, colocando um meio negativo. Um meio negativo, ao cubo, ele vira um oitavo, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Um meio negativo ao quadrado vira um meio, um quarto positivo. E agora é só fazer as continhas. 2 vezes 1 oitavo, 2 oitavos negativos, 5 quartos, menos 2 vezes 1, menos 2 dividido por 2, menos 1. Agora, menos 2 oitavos, se eu simplificar, dividir por 2 numerador e denominador, dá 1 quarto. Se eu tenho menos 1 quarto com menos 5 quartos, vai dar menos 6 quartos. Menos 6 quartos menos 1 mais 2 é igual a 0? É não, porque menos 6 quartos dá 1,5. Com menos 1 dá menos 2,5. Com 2 não dá 0. Então, esse menos 1 meio não é raiz. Ele dá diferente de 0. Vou pegar agora, vou utilizar um meio positivo. Em todos os lugares onde havia x, há um meio. Um meio elevado ao cubo, 1 oitavo. Um meio à quarta potência, 1 quarto. E assim vai. 2 vezes 1, 2. 2 oitavos é o mesmo que 1 quarto. Menos 5 quartos. Menos 1 mais 2 dá 0. Com certeza. Por quê? Porque menos 1 quarto, menos 5 quartos, vai dar menos 4 quartos. Aqui, ó. 5 quartos negativos. Abateu-se 1 quarto positivo, sobrou 4 quartos negativos. Menos 1 e mais 2. Menos 4 quartos é exatamente um inteiro. Então, nós temos aqui menos 1. Com menos 1, menos 2. Mais 2 dá 0? Exatamente. Então, posso dizer que esse 1 meio que eu substituí o x por ele é raiz. Eu venho e coloco ele aqui, ó. E faço o mesmo processo. Desço esse 2 e falo 2 vezes 1 meio é 1 inteiro. 1 inteiro menos 5 dá menos 4. Já do menos 4 eu faço o seguinte. Menos 4 vezes 1 meio dá 4 meios, que é o mesmo que 2. Certinho? 2 mais 2, menos 2 com menos 2, menos 4. Porque, olha, menos 4 vezes menos 1 meio dá menos 4 sobre 2, que é menos 2, juntando com esse menos 2 dá menos 4.
Esse menos 4 vezes 1/2 dá menos 2 de novo. Menos 2 com 2 dá 0. Tá vendo que os restos vão sendo 0? Por que isso? Porque a gente está baixando o nível do polinômio. Aqui nós podemos baixar o nível sem problema. Então, o que era do terceiro grau agora vai passar a ser do segundo grau. 2x² menos 4x menos 4, né? Aí, do segundo grau, a gente já pode tirar o A, o B e o C e fazer o que a gente já aprende a fazer lá no 9º ano do ensino fundamental, que é usar essa fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara, né? Então, x vai ser menos b, menos 4, mais ou menos b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 4. Fazendo as continhas aí, menos por menos mais ou menos, 16 aqui do menos 4 ao quadrado, menos por menos mais, 4 vezes 2, 8 vezes 4, 32 sobre 4. 4 mais ou menos 16 com 32, 48. Agora, para facilitar, para simplificar ainda mais, eu vou fazer com que esse 48 vire 16 vezes 3. Por quê? Porque assim eu posso extrair a raiz dessa parte 16 aqui, que é quanto? Exatamente 4. Esse 4 sai, porque se eu fizer nesse formato, 16 tem raiz 4, só não tem o 3, que é irracional. Ambos estão divididos por 4. Se eu simplificar, se eu dividir por 4, 4 por 4 dá 1. 4 por 4 dá 1, uma raiz de 3, ou raiz de 3. Então agora, eu já sei que essas raízes não são mais racionais, porque aqui é um número irracional, uma raiz que não é exata. Então agora eu posso achar todas as raízes irracionais de P, sabendo que essas raízes são 1 menos raiz de 3 e 1 mais raiz de 3. E assim eu encerro essa videoaula, esperando que você tenha gostado, esperando ter lhe ajudado. Aqui eu mando um abraço.